3h30 da manhã que a visita foi embora, né? Mas eu falei para eles: dormem aí, voltam pela manhã. Não, pastor, precisamos ir. A sua casa tem câmera, a nossa lá não tem nada. Eu falei: pô, tá bom, são lá de Rio Bonito, casal muito amigo nosso, né? E foi bom, ainda bem que eu pedi você, né, para trazer a palavra. Eu falei com antecedência, não falei em cima da hora, né? Vamos orar? Deus, aqui está a tua serva, quero te rogar que tu fale ao nosso coração. Já estivemos orando, nós colocando lá agora, mais uma vez no teu altar. Te suplico, fala-nos, pois queremos te ouvir. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, mais uma vez, né? Dia feliz, amém? Para a gente poder acordar, fala com o irmão que está do seu lado, dá um abraço nele. A igreja está com poucas pessoas, dá para a gente falar lá. A dona Elisa, ela está sozinha lá. Fala bom dia. Dia feliz. Vamos acordar. Patuca o irmão do lado, fala para ele acordar. Amém? Vou pedir você... o pastor ainda estava falando, mas então os irmãos podem abrir na Bíblia, né? O pastor vai abrir rapidinho. Lá em Atos 5. Quando o pastor termina lá, o pastor vai sair da desvantagem, não vai achar o texto tão rápido. Já sabe de cor. Então ele já está na vantagem. Amém, irmãos? Eu vou estar lendo aqui na minha versão. Vou usar a Nova Almeida atualizada, mas os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. E é muito importante que os irmãos abram para a gente poder, ao longo do tempo, a gente ir conversando sobre o que está escrito. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois que vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a sepultaram ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Senhor, nós nesse momento queremos pedir, Pai, o entendimento da Tua palavra. Entendendo nesse momento que quem vai falar conosco é o Teu Espírito Santo. Nos dê discernimento, Pai. E nos faça entender que a intenção do nosso coração, Pai, em fazer as coisas para o Senhor, interessa sim, importa sim. Que o Senhor sonde os nossos corações e fale conosco. O que nós precisamos melhorar.
E aí a gente precisa pensar, nossa igreja está precisando de tantas coisas. Estamos precisando de som, estamos precisando mandar missionários, estamos precisando de ajuda para tantas coisas. E muitas das vezes nós não temos um pinguinho do que a igreja primitiva tinha, que era reter tudo que eles tinham. E aí o capítulo 4 vai continuar falando pra gente uma história de Barnabé. Eu quero que você grave ela. Daqui a pouco a gente vai voltar nela. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que naquele contexto ali estava vivendo um grande avivamento do Senhor. A igreja do Senhor estava crescendo e estava se espalhando por muitos lugares. E existiam muitos convertidos, como Ananias e Safira, que provavelmente se converteram ao Evangelho do Senhor. Na verdade, não se converteram, né? Se convenceram, porque conversão é quando a gente muda a intenção do nosso coração também. E a primeira palavrinha que a gente tem no capítulo 5, lê para mim, qual é a primeira palavra? Entretanto. É como o Manu pode me ajudar, professora de português, é como se a gente falasse o oposto de alguma coisa que aconteceu. Então, Lucas está preocupado em mostrar para a gente que existe duas coisas. Uma coisa, entretanto, ou seja, uma outra coisa que é outra. E aí, se vocês, irmãos, eu falei sobre Barnabé, vocês vão entender que a gente tem Barnabé, que é um exemplo bom, e Ananias e Safira, que hoje pra gente é totalmente um exemplo ruim. Então, Lucas se preocupa em mostrar esses dois exemplos, porque pra gente é importante entender que, na verdade, não foi o ato de Ananias e Safira que foi o erro, ok? Porque Barnabé, que você pode ler na sua Bíblia, no versículo 36 ou 37, também vendeu o terreno que ele possuía e deu nos pés dos apóstolos. Então, dar não é o problema, muito pelo contrário, é algo muito bem visto quando a gente tem a intenção de dar de verdade, com alegria ao Senhor, quando a gente oferta por missões e no nosso coração nós estamos felizes porque entendemos que esse Jesus que transformou a gente pode transformar outras pessoas, e Barnabé foi essa pessoa que viveu isso. Porém, entretanto, nós temos um mau exemplo de Ananias e Safira. E tem um pregador que eu escuto bastante, chamado Hernandes Dias Lopes. Na verdade, vou falar do John Stott, que eu acho melhor. Ele diz assim, ó: o problema de Ananias e Safira foi falta de integridade. Eles não eram apenas avarentos, mas também ladrões e mentirosos. Queriam crédito e o prestígio da generosidade sacrificial, sem terem de arcar com as inconveniências que isso custaria. Assim, a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres e ajudar a igreja, mas inflar o próprio ego. Diferente de Barnabé, que a Bíblia vai falar, né, e vai nos ensinar por esse contraste, que ele deu com alegria para ajudar a igreja do Senhor e ajudar os pobres, as viúvas que estavam necessitando ali naquele momento. A gente tem Ananias e Safira que na verdade dão, mas mentem ao Espírito Santo. E aí, meus irmãos, que eu tenho uma pergunta muito interessante. Se você não lembrar de nada que eu falar, eu quero que você lembre dessa pergunta. De que os nossos corações estão cheios? Eles são cheios da vontade de ajudar o reino do Senhor, de fazer bem às pessoas, ou eles estão cheios, na verdade, de avareza, de mentira, de ego? E a gente tem que pensar, porque isso é uma reflexão que, na verdade, nós temos que fazer somente para nós mesmos. Eu não tenho como olhar o coração de Simplício nesse momento e ver o que está passando dentro do coração dele. Na verdade, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo do Senhor e Edilberto. Então, cabe a nós olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: Eliana, o que tem passado no seu coração? Por que você está aqui em cima desse altar? Por que você está pregando? Isso é para o seu ego? Ou isso é para o crescimento da igreja? De que os nossos corações, na verdade, estão cheios? Quando eu ajudo um missionário, eu quero aparecer porque eu estou ajudando, ou eu quero realmente que aquele missionário seja abençoado
Mas a gente também não pode ir para o extremo como se nada fosse ele. A Bíblia está bem clara em falar: porque encheu Satanás o seu coração. Então qual foi o princípio do erro de Ananias? Foi Satanás sussurrar no ouvido dele e ele escolher a sugestão que Satanás deu. É como se fosse aquele desenhozinho que tem um anjinho e tem um diabinho de um lado e de outro. E aí quando o diabinho fala, você faz o que ele quer. Satanás é real, meus irmãos, e a todo momento ele está no nosso ouvido. Fala isso. Faz essa intriga aqui, fofoca disso daqui. Não vai para a igreja não, hoje acordou meio nublado, está sem água o professor. Poxa, está passando tanta coisa. E aí ele fica sugerindo na nossa cabeça, como ele fez com Ananias e Safira. E sabe o que Ananias e Safira fez? Deixou isso entrar para dentro do coração. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Todos nós vamos ser tentados. E a gente é tentado a todo momento da nossa vida. Isso é uma verdade. Agora, a gente nunca é tentado a mais do que a gente pode suportar. Se Deus te deu uma tentação, meu irmão, você vai conseguir passar por ela. Porque a Bíblia fala que Deus permite que aconteça, mas que Ele também manda o escape. Então não dê ouvido quando Satanás vir falar alguma coisa na sua cabeça e você vai lá e escolhe o que ele está fazendo. Não! Repreenda. Fala, isso não provém do Senhor. Isso daqui não, eu não devo escolher isso daqui. Eu não vou deixar isso vir para o meu coração como Ananias fez. Por quê? Porque encheu Satanás o teu coração, Ananias. Porque tantas das vezes nós deixamos deixar o nosso coração cheio de Satanás se nós servimos a um Deus verdadeiro. E na verdade nós deveríamos estar cheios de Deus. Porque como o nosso Deus ele é real e ele está aqui nessa manhã, Satanás também é, meus irmãos. E a Bíblia lá em 1 Pedro, quero que alguém abra aí para mim. Quem achar primeiro pode ler. 1 Pedro 5:8. Perceba o que a Bíblia vai falar para a gente. Preste bem atenção no versículo. Sede sóbrios, vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Preste atenção no que a Bíblia fala para a gente nessa manhã. Satanás não está quietinho no canto dele, lá sentadinho no banco, não, esperando alguma coisa acontecer. Ele está ao nosso derredor, buscando, meus irmãos. Ele não está parado, ele está buscando a quem ele possa tragar. E sabe o que a Bíblia fala para a gente? Seja vigilantes e sóbrio. Sabe o que é ser vigilante? Eu estou prestando atenção. Eu não estou esperando alguma coisa acontecer para aí sim eu vigiar. Não. Eu antes de acontecer, eu estou aqui, tá, fiz isso, o que eu preciso? Não, é por aqui, caminho certo por aqui. Então nós precisamos estar assim, vigilantes, porque ele vai tentar a nossa cabeça como ele fez com Ananias. A gente nem sabe se ele também não tentou o Barnabé lá. Não foi um exemplo bom? Barnabé não fez de coração, mas a gente não pode dizer se ele também não foi tentado por Satanás.
Eu não posso fazer isso, eu estou fazendo isso com o meu Deus. Não é com Pedro, com Paulo, com qualquer outro apóstolo que estava lá. Eu estou fazendo isso com o meu Deus. Então nós precisamos levar com seriedade a justiça de Deus. O nosso Deus é correto, meus irmãos. Ele é íntegro. Abre aí para mim, Deuteronômio 32, verso 4. Quem achar primeiro pode ler. Deuteronômio 32, verso 4. Eis a nós, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deus é fidelidade. Ele é justo e reto. Nós falamos que somos pequenos cristos. Nós não falamos que somos cristãos por aí. Nós devemos ser justos e reto, porque isso é o que o nosso Deus é. E eu sei que pode doer às vezes no nosso coração, mas na verdade faz todo sentido. Porque um bom juiz, ele é íntegro, ele é reto, ele precisa tomar atitude às vezes que a gente nem vai entender. Mas é isso que faz ele ser um bom juiz, não é verdade? Então o nosso Deus, ele é bom, mesmo ele sendo justo em todo o tempo. Cabe a nós olhar para dentro de nós mesmos e entender qual é a intenção do meu coração em fazer a obra do Senhor. Porque hoje nós estamos aqui em igreja, não tem ninguém nos visitando nessa manhã. Hoje nós estamos falando com um membro da nossa igreja. Todos que estão aqui são membros da nossa igreja. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e entender: nós estamos sendo apenas membros da igreja ou nós estamos sendo discípulos do Senhor? E aí a gente volta lá na mensagem que o pastor Antônio falou para a gente. O que nós temos feito? Nós temos ouvido tudo que Deus tem nos falado através da sua palavra, ou nós temos dado ouvido ao que Satanás tem sussurrado no nosso ouvido para destruir a nossa igreja? Cabe a nós discernir, meus irmãos, o que a palavra do Senhor tem falado a nós nessa manhã. Indo para o verso 7, agora a gente passa a história de Ananias e a gente entra na história de Safira, que era esposa de Ananias. E o verso 7 vai falar assim, ó: quase 3 horas depois, entrou uma mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu. Eu queria que você pensasse comigo nessas 3 horas depois. Certo que o marido dela morreu, ela provavelmente não sabe o que aconteceu, que é isso que a Bíblia fala pra gente. E aí a gente não sabe se ela foi porque ela tinha marcado o encontro com o marido dela, ou então porque ela foi porque ela estava procurando o marido dela. O que a gente sabe que ela foi para o mesmo lugar. Depois de quantas horas? 3. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando, essas 3 horas ficou na minha cabeça, ficou martelando. Ela teve 3 horas para ela poder se arrepender. Ela teve 3 horas para ela poder mudar de atitude e pensar assim: meu Deus, o que a Ananias pediu para fazer? A gente entrou em um acordo para mentir contra Deus. Falar que a gente vendeu o negócio por um valor e fazer outro. Não, isso não é certo. Ela teve 3 horas. Mas a Bíblia vai nos dizer, como a gente leu, que na verdade ela não fez isso. Pedro pergunta para ela, porque Ananias, Pedro nem perguntou, certo? A gente viu aqui que no texto não fala que ele perguntou. Mas Safira, Lucas quis deixar aqui Pedro perguntando para ela e ela respondendo. Pedro pergunta: vocês venderam mesmo por esse valor? E ela diz: sim, por esse valor. Meus irmãos, ela teve 3 horas. Nós temos, eu não sei quanto tempo para se arrepender. Mas eu sei que a gente tem tanta coisa para se arrepender. Eu sei que eu agora, nesse momento, se eu fechar o olho, eu vou ter alguma coisa para me arrepender. Então, assim, não perca, não espere 3 horas para fazer isso. Não faça igual Safira e escolha seguir o acordo que fiz com meu marido. Não. Se volte para o Senhor agora mesmo. Se arrependa dos seus pecados nesse momento. E você não precisa falar comigo.
eu me arrependo, eu confesso, e Deus é misericordioso para nos salvar. Esse, na verdade, é o que a palavra do Senhor em todos os capítulos da Bíblia vai falar no final. É trazer arrependimento, trazer salvação, trazer mudança de vida, trazer confronto, meus irmãos. Hoje é manhã de confronto. É para eu olhar para mim mesma, a espada de dois gumes, e falar assim: poxa, Eliana, qual é a intenção do seu coração? Isso é tão sério. Se o som do meu coração, e todo mundo, se fizesse aqui, vai achar alguma coisa. Porque nós somos imperfeitos. Vai ter algum ponto para melhorar, alguma coisa que Deus quer te restaurar. Isso é certo. E para a gente poder finalizando, o verso 11 vai dizer assim, ó: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. E é interessante, quando eu estava estudando, essa igreja aí é a primeira vez que é chamada de igreja, que a Bíblia relata como igreja do Senhor. É a primeira vez, eu até escrevi aqui na minha Bíblia, é a primeira vez, para eu lembrar. E é interessante que Deus usa Ananias e Safira e também Barnabé para trazer correção como exemplo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não vai precisar morrer para ser exemplo para mais ninguém. Mas Ananias e Safira morreu para ser exemplo para nós do que não fazer. Não tenta mentir contra o Espírito Santo do Senhor. Não faça isso. Seja fiel, seja verdadeiro com Deus. Ele conhece o seu coração. E Ele quer que você confesse de verdade. Porque Ele quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Lá em João 4, versículo 23 ao 24 vai falar sobre isso. Vai falar que chegou o tempo que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Perceba que em verdade quer dizer muito mais do que está dentro do meu coração. Qual é a verdade? Não é porque eu estou aqui levantando a mão, fingindo que eu estou orando, que na verdade eu estou sendo adorador em espírito e em verdade. A verdade que encontra no meu coração é Deus. E só Ele pode saber o que tem passado na sua cabeça, o que você tem pensado, o que você tem lutado contra. E eu quero falar para você nessa manhã que chegou o tempo, meus irmãos, de sermos adoradores em verdade. E fazendo o link com a mensagem que o pastor falou. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi falar dos nossos corações. Pedimos, Senhor, Pai, nesse momento, transforme, Pai, sonde o nosso coração e nos ajude a entender o que nós precisamos melhorar, Pai. O que o Senhor quer mudar no nosso coração? Quais são os pecados que nós precisamos confessar ao Senhor para sermos modificados, para sermos transformados, para sermos salvos, Jesus? Nos ajude. Nos ajude, Pai, a ser verdadeiros na obra do Senhor. Nós não queremos aparecer com nada que nós fazemos. Nós queremos ser, Pai, adoradores que adoram, Pai, em espírito e em verdade. Entendendo que assim, Pai, o Senhor vai fazer a tua igreja crescer, não em quantidade, porque nós não estamos preocupados com quantidade, nós estamos preocupados com a qualidade dos irmãos que nós temos na igreja. Então nos faça, Pai, adoradores em espírito e em verdade. Nos ajude, Jesus. Pai, não deixe nós sermos como Ananias e Safira, que minta para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Nos faça como Barnabé, Pai. O homem, Pai, chamado pelo Senhor. O homem usado pelo Senhor. O homem que fez a tua obra com tanto zelo, Pai. Nos ajude. Nos dê, Pai, bons exemplos, que a gente siga os nossos bons exemplos. Que a gente não seja como Ananias e Safira. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deixa eu contar uma historinha para vocês, dentro disso que a Eliana acabou de falar, orientada pelo Espírito de Deus. Satanás soltou um cavalo. O cavalo foi, abriu a porteira da fazenda lá do